meus alunos, olá você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká. Seja muito bem-vindo a mais uma super aula de revisão. E aí galera, curtiu o meu estilo nesta videoaula especial? Pois é, aí estamos nós, mais uma vez, todo estiloso, né? No estilo mexicano, para trazer a você a revisão de Química para os vestibulares aí. Você que vai prestar Unicamp, você que vai prestar FUVEST, você que vai prestar a Unesp. Hoje o nosso programa, a nossa videoaula é especial, porque estaremos trabalhando 6 questões de Química Geral destes 3 vestibulares. 2 questões da FUVEST, 2 questões da Unicamp e 2 questões da Unesp para você. Mas e aí galerinha, você já se inscreveu no nosso canal Quimicando com Kaká? Como assim, ainda não? Pois se inscreva no nosso canal e receba as nossas atualizações semanalmente. Você também pode nos seguir aqui pelo @Quimicando com Kaká no Instagram. Bora lá então, vamos começar? Vamos então com a nossa super aula de revisão de Química Geral. FUVEST 2019. A reação de água com ácido clorídrico produz o íon cloreto e o cátion hidrônio. A estrutura que representa corretamente o cátion hidrônio é... Muito bem, meus queridos e minhas queridas, vamos então conferindo este exercício da FUVEST 2019, que traz para a gente um conceito muito importante, o conceito de ionização, né? A ionização que é diferente da dissociação. A ionização é o que acontece com compostos moleculares que produzem íons em solução. Ou seja, forma-se íons, não apenas separam-se íons. Veja só, a dissociação é a separação de íons. É o que vai acontecer quando você joga uma base, quando você joga um sal, quando você joga compostos iônicos na água. Já quando você coloca alguns compostos moleculares, por exemplo, os ácidos, nós temos a ionização, a formação de íons onde não existiam íons. É o que acontece com os ácidos, por exemplo. Vamos então à resolução desse exercício que você confere aqui. Olha aí, nós temos o ácido clorídrico, que é o HCl, que ao ser colocado em água vai se ionizar como? O hidrogênio vem para cá e se liga à molécula de H2O, formando então H3O positivo, que é o íon hidrônio, mais o ânion cloreto. Bom, vamos trabalhar então com a estrutura desse íon hidrônio aqui. Como é que ele vai ser formado? Olha só, aqui nós temos a molécula de água, só lembrando que essa molécula de água possui um parzinho de elétrons aqui, um parzinho de elétrons aqui. Onde é que esse hidrogênio aqui vai se ligar? Esse hidrogênio vai se ligar em um desses pares, ó, formando então essa estrutura aqui. Eu vou colocar o positivo aqui fora para a gente conseguir fechar isso bem bonitinho assim, ó, tá? Então aqui nós temos o H3O positivo. Perceba que aqui nós temos então uma ligação, é uma ligação covalente dativa, tá? Que nós podemos representar por uma flechinha de quem está doando para quem está recebendo, né? Ou um tracinho apenas. Então essa é a estrutura do íon hidrônio, que é o cátion formado no processo de ionização do ácido. A alternativa correta desse exercício você confere ali, ó, letra A, que é a estrutura do íon hidrônio. Beleza, galera? Ó, letra A é a resposta desse exercício fácil, tranquilo, da FUVEST 2019. Vamos com mais um da FUVEST? Bora lá então para o nosso próximo exercício da FUVEST para você. FUVEST 2019.
O cinamaldeído é um dos principais compostos que dão o sabor e o aroma da canela. Quando exposto ao ar, oxida conforme a equação balanceada. Uma amostra de 19,8 gramas deste composto puro foi exposta ao ar por 74 dias e depois pesada novamente, sendo que a massa final aumentou em 1,2 gramas. A porcentagem deste composto que foi oxidada no período foi de, note e adote, hein? Massas molares em gramas por mol, cinamaldeído 132 gramas por mol, O2 32 gramas por mol. Considere que não houve perda de cinamaldeído ou do produto de oxidação por evaporação. Letra A, 10%, B, 25%, C, 50%, D, 75% ou E, 90%. Pois é, galera, vamos então à resolução deste segundo exercício da FUVEST, um exercício muito bacana para você aqui na nossa revisão de Química Geral. Vejam que nós temos no exercício o cinamaldeído, que está sendo oxidado porque foi exposto ao ar, né? Que contém O2, oxigênio, produzindo então um ácido carboxílico. Pelos dados do exercício, uma amostra de 19,80 gramas de cinamaldeído foi exposto ao ar e acabou tendo a sua massa aumentada em 1,2 gramas. Nós podemos raciocinar assim. Se você comparar as duas estruturas do cinamaldeído, que na realidade é um aldeído, e que ao ser oxidado transformou-se num ácido carboxílico, lembra lá das reações de oxidação orgânicas, em que aldeído, quando oxidado, se transforma num ácido carboxílico. Beleza, galera? Então, olha aí. O que acontece? O que a gente pode perceber? Que o único aumento que ocorreu ali foi de oxigênio. Então a estrutura ela se manteve, né, a mesma, só que tem um oxigêniozinho a mais ali. Então a massa efetiva que aumentou foi de oxigênio, 1,2 gramas de oxigênio. Então vamos pensar assim, ó, se eu tivesse a massa molar do cinamaldeído é de 132 gramas, então 132 gramas por mol. Para cada 132 gramas de cinamaldeído que eu tenho, eu preciso de meio O2. O O2 não vai pesar 32 gramas, metade então são 16 gramas. Então 16 gramas aqui eu precisaria, beleza? Na realidade, quanto que aumentou? Aumentou 1,2 gramas, tá? 1,2 gramas de oxigênio. Então, 1,2 gramas de oxigênio, né? Produziria quanto aqui, né? Reagiria com quanto de cinamaldeído? Vamos descobrir. Então aqui, X igual 132 vezes 1,2 dividido por 16. Isso vai dar exatamente 9,9 gramas. Então, na realidade, tá, eu oxidei 9,9 gramas daquela amostra inicial que eu tinha dele de 19,8 gramas. Então, os 19,8 gramas equivalem a 100%. Quanto que eu oxidei efetivamente? Porque se acrescentou apenas 1,2 gramas de oxigênio e foi utilizado 9,9 gramas de cinamaldeído, quanto que eu utilizei, quanto que eu oxidei efetivamente então? Olha aí, 9,9 gramas equivalem a X%. X será igual, não precisa nem brincar muito nessa continha, 9,9 vezes 100 dividido por 19,8 vai dar 50%. Então, 50% dessa amostra de 19,8 gramas foi oxidado nesse processo. Alternativa correta no exercício, letra C, como vocês podem
conferir aqui comigo, 50%. Beleza, galera? Bora para mais um exercício? Vamos treinar um pouquinho agora um exercício de Química Geral lá da Unicamp. Vem comigo! Icebergs flutuam na água do mar, assim como o gelo em um copo com água potável. Imagine a situação inicial de um copo com água e gelo em equilíbrio térmico a temperatura de 0 graus Celsius. Com o passar do tempo, o gelo vai derretendo. Enquanto houver gelo, a temperatura do sistema, letra A, permanece constante, mas o volume do sistema aumenta. Letra B, permanece constante, mas o volume do sistema diminui. Letra C, diminui e o volume do sistema aumenta. Letra D, diminui, assim como o volume do sistema. Muito bem, galera, vamos então à resolução desse exercício fantástico da Unicamp. O pessoal fala assim, Cacá, você fica muito entusiasmado, né? Na realidade, eu acho os exercícios da Unicamp simplesmente maravilhosos. Sou fã de carteirinha dos exercícios da Unicamp. Até porque a Unicamp diversifica muitos assuntos, né? Englobando assuntos do primeiro ano do ensino médio, do segundo ano do ensino médio. E este assunto é um assunto do primeiro ano do ensino médio. Refere-se às curvas de aquecimento e também à densidade e às características especiais da água, como você vai poder perceber aqui. Então, olha só, galerinha, vamos pensar o seguinte: curva de aquecimento. Substâncias puras, simples ou compostas, elas têm temperatura de fusão e temperatura de ebulição constante, certo? Temperatura de fusão e temperatura de ebulição constante. O que quer dizer isso? No momento em que ela começa a mudar de estado, a sua temperatura se mantém constante enquanto coexistirem os dois estados físicos. Então vamos dar um exemplo. Tem lá a água, ela está no estado sólido. Aí ela começa a derreter, ela começa a passar para o estado líquido. Enquanto existir o gelo e a água no estado líquido, a temperatura se mantém constante, a temperatura não se altera, até que todo o gelo derreta. Aí a temperatura começa a subir, está só no estado líquido, começa a subir, até chegar na temperatura de ebulição. Na temperatura de ebulição isso volta a acontecer. Então nós temos aí o estado líquido e gasoso, o estado de vapor, né? Coexistindo aí até que todo o líquido se transforma em vapor, aí a temperatura volta a subir. Então, característica de toda substância pura, simples ou composta, temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes, ok? Então, enquanto coexistirem os estados físicos, né, os dois estados físicos, a temperatura se mantém constante. Com isso, já dá para a gente perceber que duas alternativas podem ser eliminadas. Alternativa C e alternativa D aí. Permanece constante, isso eu já sei, a temperatura vai permanecer constante. Mas o que vai acontecer com o volume do sistema? Vai aumentar? Vai diminuir? Bom, galera, vamos nos lembrar que a água tem características especiais. A água, quando ela congela, a sua densidade diminui. Porque quando a água congela, o seu volume aumenta. Lembra disso? Se você coloca, por exemplo, uma garrafa com água dentro do congelador, você pode estourar a garrafa na hora que ela congela. Por quê? Porque o seu volume aumenta, expande, né? E com essa expansão de volume, mantendo a mesma massa, nós temos a sua densidade diminuída. É por isso então que o gelo flutua sobre a água líquida. O gelo fica em cima da água líquida, porque a sua densidade é menor. Esta é uma característica da água, da substância água, beleza? E isto traz para a gente a certeza de que a natureza é sábia. Porque se isso não acontecesse, quando os lagos congelam, eles não congelariam de cima para baixo, eles congelariam de baixo para cima. E com isso seria impossível a existência de vida nesses locais quando em épocas muito frias, beleza? Então olha só, a água tem essa característica, ela vai ter a sua densidade diminuída, né?
porque o seu volume aumenta quando ela congela. Desta forma, quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, ela estava com o seu volume expandido, passou para o estado líquido, o seu volume vai diminuir. Beleza? Já deu para sacar aí qual a alternativa correta, né? Alternativa B. Resposta: permanece constante, mas o volume do sistema diminui quando ele volta para o estado líquido. Alternativa B nesta questão da Unicamp 2018. Vamos então com mais uma questãozinha para você. Agora uma questão da Unesp. Vem comigo! Unesp 2017. Analise o quadro 1, que apresenta diferentes soluções aquosas com a mesma concentração em mol por litro e a mesma temperatura. O quadro 2 apresenta o resultado das misturas de volumes iguais de cada duas destas soluções. De acordo com essas informações, os precipitados formados PPT1 e PPT2 são, respectivamente, BaCrO4 e NaNO3, BaCrO4 e Ag2CrO4, BaNO3,2 e AgNO3, NaCrO4 e Ag2CrO4, NaNO3 e Ag2CrO4. Muito bem, galera, embora este exercício pareça um bicho de 7 cabeças, não é um exercício muito tranquilo e está relacionado com as reações de dupla troca. Lembra quando acontece uma reação de dupla troca? Nós temos aí a formação, para que a reação aconteça, nós temos que formar um produto que não seja tão solúvel, né? Não seja praticamente insolúvel, então ele vai formar um precipitado, ou o produto tem que ser mais fraco, né? Ou ele tem que ser volátil, né? Ele pode sair na forma de gás. Mas, quando a gente vai falar dessa matéria, ela acaba dando um nó na cabeça dos alunos, porque tem muita regra, né? Regra de solubilidade, sais mais solúveis, sais menos solúveis. Tem uma regrinha por sinal, e se você não esquecer vai te ajudar bastante, que é coluna 1 da tabela periódica, todos os compostos formados pelos elementos da coluna 1 da tabela periódica, todos os sais formados, todas as substâncias formadas a partir de elementos da coluna 1 da tabela periódica são solúveis, assim como os nitratos, o NO3-, todos solúveis. Mas nesse exercício aqui a gente não precisa não saber estas regrinhas para resolver. E eu vou mostrar para você por quê. Como você pode perceber lá no exercício, ele fornece para a gente duas tabelas. A tabela com os sais de nitrato de bário, cromato de sódio, nitrato de prata e nitrato de sódio. E aí no quadro 2 ele vai fazendo uma combinação entre de 2 em 2, né? Ou seja, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4 e 3 e 4. Eu fiz isso aqui, ó. E ele conta pra gente que 1 e 2 formam um precipitado. Ou seja, um desses dois produtos aqui vai ser insolúvel, certo? Isso está acontecendo aqui e está acontecendo aqui, ó. Na mistura 1 e 2 e na mistura 2 e 3. Na reação 1 e 2, na reação 2 e 3. Então, nestas duas reações, está ocorrendo efetivamente uma reação de dupla troca. Agora, veja bem, como é que eu vou resolver esse exercício? Eu vou resolver primeiro comparando que o que ele está pedindo no exercício, de acordo com essas informações, quais são os precipitados formados aí? Eu sei que um desses dois aqui é precipitado e sei que aqui um desses dois também é precipitado. Galera, é muito simples. Uma vez feita todas as combinações, lembra que na dupla troca, o que você vai fazer? Você joga este para cá, este para cá, olha aí, e forma lá. Vejam que neste caso aqui, ó, formou um precipitado aqui. E aqui, ó, dupla troca também, ó, joguei este para cá, joguei este para cá, formamos então
duas substâncias diferentes e aqui formou um precipitado também. O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com aqueles que não formou precipitado, aquelas reações onde não se formou precipitado. Aí a coisa vai ficar bonita, quer ver por quê? Deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Olha só, gente, aqui não formou precipitado, então a GNO3 e BaNO3 são solúveis. Então, ó, eu posso a GNO3, BaNO3, todo lugar que tiver a GNO3 e BaNO3, eu posso ir cortando, eu posso ir eliminando. Vamos ver, ó, a GNO3, olha lá, não vão ser insolúveis, ok? Então, a GNO3 e BaNO3, onde apareceu aqui, eu já eliminei. No 1 e 4 também não formou precipitado. O NaNO3 também vai ser solúvel. Então posso eliminá-lo também, ó. Todo lugar que aparecer NaNO3 eu posso eliminar. Olha aí. Galera, aqui no 2 e 4 também não formou precipitado. Então eu posso concluir que o Na2CrO4 também é solúvel. E olha outro NaNO3 aparecendo aqui. Gente, eu eliminei praticamente todos. O que sobrou aqui, galera? Olha só! Este vai ser então o meu precipitado 1 e este vai ser o meu precipitado 2. Por exclusão, pelas informações que me foram passadas, eu chego aos dois precipitados. Aqui, olha aí, precipitado 1 e aqui o precipitado 2. PaCrO4 e a G2CrO4. Confira comigo ali nas alternativas desse exercício bacana demais da Unesp 2017. Alternativa B. Pra gente aí, ó. Alternativa B nesse exercício da Unesp. Beleza, galera? Vamos então com mais um nessa nossa super revisão de Química Geral para vocês. Vamos com mais um exercício. Confira comigo aí, mais um da Unicamp. Unicamp 2019. A adição de biodiesel ao diesel tradicional é uma medida voltada para a diminuição das emissões de gases poluentes. Segundo o estudo da FIPE, graças a um aumento no uso do biodiesel no Brasil, entre 2008 e 2011, evitou-se a emissão de 11 milhões de toneladas de gás carbônico. Dados de massas molares em gramas por mol, H igual a 1, C igual a 12, O igual a 16. Considerando as informações dadas e levando em conta que o diesel pode ser caracterizado pela fórmula mínima CnH2n, é correto afirmar que entre 2008 e 2011, o biodiesel substituiu aproximadamente, letra A, 3,5 milhões de toneladas de diesel, letra B, 11 milhões de toneladas de diesel, letra C, 22 milhões de toneladas de diesel, letra D, 35 milhões de toneladas de diesel. Pois é, galera, vamos então à resolução deste super exercício da Unicamp 2019. Aliás, um exercício muito bacana, nível elevado, mas que vai fazer a gente pensar bastante aqui agora. E você vai curtir, eu tenho certeza. Siga comigo a linha de raciocínio que vai dar tudo certo. Olha o exercício, gente. O que ele está contando para a gente? Que entre 2008 e 2009, a substituição do diesel por biodiesel, né, uma quantidade de biodiesel sendo colocada no lugar do diesel, acabou evitando a emissão de 11 milhões de toneladas de gás carbônico para a atmosfera. Então o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que esses 11 milhões de toneladas viriam da queima do diesel. Essa é a primeira interpretação que a gente tem que fazer. Então, o que nós temos que descobrir no exercício? Qual a quantidade de diesel que eu precisaria queimar para produzir 11
milhões de toneladas de gás carbônico. Para isso, vamos então elaborar o nosso raciocínio. O CO2 pesa 44 gramas por mol, massa molar de CO2. Vamos nos lembrar aí, ele deu a fórmula geral, a fórmula do diesel para a gente, que é CnH2n. Para que ele produza gás carbônico, ele tem que sofrer combustão completa. Então vai reagir com O2, produzindo CO2 mais água. Lembra lá das reações de combustão completa? Muito bem. Vamos partir aqui de 1 mol. Então a gente tem que descobrir aqui qual vai ser a proporção entre este e este, não é? Então para cada 1 mol de CnH2n, eu vou precisar, então, olha aí, de N mols desse, ok? Então, Cn e N mols de gás carbônico. CnH2n, N mols de gás carbônico. Na realidade, eu nem preciso terminar aqui de achar os números que vão aqui e aqui. Eu posso fazer isso. Veja que aqui eu tenho 2NH, aqui seria 2N dividido por 2, então teria N aqui também. Então teria 2NO2, olha aí, 2NO2 mais NO aqui, tá? Então o oxigênio aqui, 2N oxigênio, e aqui N oxigênio. Então teria 3N, eu colocaria do lado de cá, 3N sobre 2. Então essa seria os valores que apareceriam para eu equacionar com incógnitas essa minha reação. Para eu balancear com incógnitas essa minha reação. Mas eu preciso lembrar que eu só vou estar usando este e este. São as duas informações. Eu sei que a massa do carbono é 12 e a massa do hidrogênio é igual a 1. Então, eu posso dizer aqui que 12N mais 2N gramas de diesel vão produzir, olha lá, 44N gramas de CO2, certo? Quantos gramas de diesel, olha aí, quantos gramas de diesel ou quantas toneladas de diesel, né, eu vou precisar para produzir 11 milhões de toneladas, né? 11 vezes 10 elevado a 6 toneladas de gás carbônico aqui. Beleza? Olha que bacana. Ficou fácil agora. Regrinha de 3, ó, gente. X igual. Vou trocar aqui. Vai ficar assim, ó. O que eu vou ter? 12N mais 2N, 14N. Vezes 11 vezes 10 elevado a 6 toneladas. Certo? Dividido por 44N. Percebam que aqui eu posso cortar. Vai ficar 14 vezes 11 dividido por 44 vezes 10 elevado a 6. Já vou chegar no resultado aqui direitinho para vocês, para a gente não perder muito tempo. X será igual a 3,5 vezes 10 elevado a 6 toneladas aqui. Então este é o raciocínio seguido. A alternativa correta aí, então 3,5 milhões de toneladas de diesel é o que eu preciso queimar para produzir 11 milhões de toneladas de CO2 neste processo aqui. Tá claro para vocês, galerinha? Beleza? Alternativa correta, letra A, neste exercício da Unicamp 2019. Beleza, gente? Vamos então para o nosso último exercício? Mais um super exercício para você aqui no Quimicando com Kaká.
nossa revisão 3, revisão de Química Geral. Vamos lá, vem comigo. Unesp 2017. A adição de cloreto de sódio na água provoca a dissociação dos íons do sal. Considerando a massa molar do cloreto de sódio igual a 58,5 gramas por mol, a constante de Avogadro igual a 6 vezes 10 elevado a 23 unidades por mol e a carga elétrica elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, é correto afirmar que, quando se dissolverem totalmente 117 miligramas de cloreto de sódio em água, a quantidade de carga elétrica total dos íons positivos é de 1,92 vezes 10 elevado a 2 coulombs, 3,18 vezes 10 elevado a 2 coulombs, 4,84 vezes 10 elevado a 2 coulombs, 1,92 vezes 10 elevado a 4 coulombs ou 3,18 vezes 10 elevado a 4 coulombs. Muito bem, galera, vamos então à resolução deste último exercício aqui da nossa super videoaula de revisão para você. Este exercicinho da Unesp 2017. Você percebeu que hoje nós fizemos apenas exercícios de Química Geral da Unesp, da Unicamp e da UVEST. Olha aí então, hoje foi uma aula de revisão especial, Química Geral, envolvendo vários assuntos e trazendo para você aí Unesp, UVEST e Unicamp. Vamos à resolução deste exercício lindo que nós estamos vendo aí. Você pode falar assim, nossa Cacá, mas tudo para você é lindo. Química é linda, gente. Vamos combinar? Química é linda, né? Então, vamos à resolução desse exercício. Olha aí, vamos parar um pouquinho para pensar o seguinte. O NaCl, ele vai se dissociar produzindo o íon Na+, Cl-, tá? Nós estamos falando aí da carga elementar, né? O exercício está falando da carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Pois bem, vamos pensar o seguinte, ele deu para a gente a massa molar, que é 58,5 gramas por mol. Então, eu posso dizer aqui que 58,5 gramas por mol, nós vamos produzir aqui 1 mol, né, de Na+, ou seja, para cada 58,5 gramas que eu tiver de NaCl, nós vamos produzir 1 mol de Na+, que equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 íons Na+, correto? Beleza? Então vamos montar assim, vamos pensar assim. Se nós tivermos 58,5 gramas, olha aí, de NaCl, nós vamos produzir 6 vezes 10 elevado a 23 íons Na+, certo? Cada íon Na+, vai ter uma carga elementar, agora eu vou multiplicar aqui, de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Beleza? Tá certo? Então, 58,5 gramas, que é 1 mol de NaCl, vai produzir 1 mol de Na+, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 Na+, e cada um destes íons vai ter uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. O que ele quer saber é o seguinte, se eu colocar 117 miligramas, ou seja, 117 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, né, de cloreto de sódio em água, qual a quantidade de carga elétrica total de íons positivos aí? Bom,
117 vezes 10 a menos 3 gramas, equivalem a 117 miligramas, vão produzir aqui X. Olha só, galera, regrinha de 3, básica, né? Então X aqui será igual. Vamos trocar a cor da caneta para ficar bacana? Olha aí, trocando a cor da caneta, hein? Nós vamos ter 117 vezes 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Opa, não deu, o risquinho não deu para tudo aqui, já coloquei. Dividido por 58,5. Olha aí, galera. Com isso nós chegamos ao resultado. Eu vou colocar aqui para vocês direto o resultado, tá? Fazendo essa continha, nós vamos chegar ao valor de 1,92 vezes 10 elevado a 2 coulombs, certo? Nós chegaremos então a 192 coulombs, que vai ser o resultado desse exercício aí. Alternativa correta, letra A. Letra A é a alternativa correta desse exercício da Unesp 2017. Um exercício simplesmente maravilhoso. Mas, Cacá, todo exercício para você é maravilhoso. Se é de química, se é de biologia, se é de física, se é de matemática, para mim é maravilhoso. Mas não que eu não goste das outras matérias, eu curto todas as matérias, mas estas têm um lugar muito especial no meu coração. Ok? Muito bem, então, meus queridos, vamos encerrando esta nossa revisão de Química Geral neste dia. E assim concluímos exercícios da FUVEST, da Unesp e da Unicamp. É isso aí, galera! Muito obrigado a você, meu querido aluno, minha querida aluna, você que mais uma vez esteve prestigiando o nosso canal Quimicando com Cacá nesta super videoaula de hoje de revisão, onde abordamos aí questões das 3 grandes universidades. 2 questões da Unicamp, 2 questões da FUVEST, 2 questões da Unesp para você. E o assunto de hoje foi Química Geral. Voltaremos na semana que vem com mais uma super revisão para você, aqui no meu, no seu, no nosso canal Quimicando com Cacá.